Oi, gente, tudo bem? Hoje o assunto é sonhos. A gente tem a pergunta: por que sonhamos? Os sonhos têm uma série de, como eu vou dizer, linhas de interpretação, né? E é motivo de muita pesquisa porque a gente tem essa informação de algum lugar e a gente quer sempre saber porque sonhou, o que significa tal. Eu vou trazer aqui para vocês a visão psicanalítica da interpretação dos sonhos, do porquê sonhamos, tá? Então é assim, esse universo é um universo misterioso e que pode revelar muita coisa sobre nós que a gente não faz ideia, né? Revela muito mais do que a gente às vezes imagina numa simples pesquisa. Tanto a psicologia como a psicanálise são ciências do autoconhecimento e que considera muito os sonhos. Por quê? A gente entende que os sonhos são mensagens do nosso inconsciente, que chega até nós enquanto a gente está dormindo, porque é o momento em que a nossa consciência consegue ter um pouquinho mais de acesso aos conteúdos que estão inconscientes, que durante o dia a gente segura, e durante a noite a nossa mente está um pouquinho mais relaxada e aí ela deixa trazer algumas informações, né, para a gente ter lembranças quando acorda. Nem todo mundo tem lembrança de sonhos quando acorda, mas muita gente tem. Então, gente, isso não é um vídeo técnico, né? Vou fazer um apanhado, fazer um resumão, uma coisa bem tranquila. Então, para começar, vou só explicar o que é o inconsciente, né? O nosso aparelho psíquico, ele bem simploriamente, a gente pode dividir ele em 3 áreas. A área clara, que é o nosso consciente, o que a gente está aqui, cognitivo, falando e tal. Tem uma área um pouquinho mais cinza, que são as nossas memórias, nosso arquivo morto, por exemplo. Se eu perguntar para você, qual é o nome de fulano da sua infância? Não é uma coisa que está na sua mente agora, mas é um lugar onde você acessa, você vai lá, busca a memória e traz. E tem a área bem escura, que é o nosso inconsciente, onde está tudo guardado que realmente importa. O que a gente passou de traumas, de desejos, de coisas proibidas, dificuldades que a gente não deu conta de lidar, a gente guarda tudo pro inconsciente e para nos proteger, a nossa mente tranca isso lá. Nosso porãozinho tá fechado para não trazer dor, fica guardado. E quando a gente diz que durante a noite, durante o sono, nossa mente relaxa e esse inconsciente pode liberar alguma coisa para a consciência, a gente está dizendo que são traumas, desejos, problemas que aconteceram na nossa infância, que foi difícil de lidar e vem à tona pra gente, quem sabe, poder trabalhar isso. Às vezes a gente entende que chegou o momento, se o inconsciente deixou aquilo passar, é porque pode ser que seja um momento da pessoa começar a lidar com esse assunto, né? A gente vai, por exemplo, em terapia, a pessoa vai trabalhando um assunto, vai tomando contato com a informação, com o conteúdo, aí aquele ego começa a ficar um pouquinho mais preparado para lidar com aquilo. Aí o inconsciente, de repente, vai soltando uma coisa ou outra que a pessoa pode ir trabalhando, né? Porque, assim, a gente pode dizer que o sonho é uma válvula de escape. É um lugar por onde a gente tem essa possibilidade, né? Porque a nossa sociedade nos ensinou e criticou e julgou coisas como proibidas e tal. Mas o ser humano, naturalmente, expansivamente, ele tem desejos, né? E às vezes os desejos não são compatíveis com a sociedade que a gente vive, né? Então isso fica tudo lá trancadinho. A gente vem disso de religião, de escola, de criação, de cultura, né? Uma série de coisas que dizem que aquilo pode e aquilo não pode. E isso tudo, o que foi conflitivo, aquele desejo e de repente não pode, nem vem na consciência aquele desejo, já vai guardada. A nossa mente é uma máquina sensacional. Quando a gente fala de sonhos, a gente traz 2 grandes personalidades, né? Freud, que foi considerado, né, que é o pai da psicanálise, e Jung, que foi o criador da
terapia analítica, né? E ele foi um psiquiatra, terapeuta, tá? E aí, para Freud, os sonhos, eles divergem um pouquinho na teoria, assim, na definição, né? Mas no fim é tudo a mesma coisa. Para Freud, os sonhos são o principal caminho para a gente conhecer a nossa vida psíquica. São mensagens do nosso inconsciente, são formas de realizar desejos do nosso inconsciente. Porque no sonho, né, a gente vive situações ali que vale como formas de realizar desejos, de resolver conflitos, ali naquele momento que a gente sonha. Sejam eles do passado ou atuais, o sonho pode ter essa função, né? Freud conclui que o nosso inconsciente, o inconsciente do adulto, é formado pela criança que nós fomos e que continua vivendo dentro de nós. Então, para ele, o conteúdo dos sonhos tem a ver com o que aquela criança passou, né? Então tem tanto assunto de criança interior, né? Essa coisa, então tem procedência, sabe, gente? Não é uma coisa variada. Aquela criança que fomos e que até os 7 anos, né, a gente absorve tudo e aprende tudo, ela passa por muitas coisas que estão lá guardadas. Por isso que a gente fala tanto da importância da infância. A infância tem que ser muito protegida, tem que ser muito cuidada, porque o que acontece na infância não fica só na infância, fica para toda a vida do adulto. Enfim, para ele, os sonhos manifestam desejos e situações do passado. Já para Jung, ele achava, né, mas isso é válido até hoje, que os sonhos, vou até ler para vocês, os sonhos são uma fração do exercício psíquico involuntário. Exercício psíquico involuntário é o inconsciente, é aquele que a gente não consegue manipular, tá, gente? É involuntário, ele tá lá, a gente não manda nele, ele manda na gente. Mas que dispõe de considerável consciência a fim de ser reproduzido no estado de vigília. Então, para ele, o sonho tem uma finalidade. E foi Jung também que trouxe os símbolos para os sonhos. Inclusive, tem um livro muito legal do Jung, depois eu vou mostrar aqui para vocês, sobre os símbolos, o homem e seus símbolos, né? Que ele trouxe ele trouxe itens, né, temas de interpretação de sonho, mas que devem ser bem considerados num contexto, né, gente? Nós vamos fazer um outro vídeo sobre a interpretação de sonhos, porque essa é uma pergunta bem recorrente. Mas, resumo da ópera, Jung trouxe símbolos para ajudar na compreensão dos sonhos, né? E quando Jung percebe que os símbolos podem colaborar na interpretação dos sonhos, ele traz a informação que os sonhos podem ter uma função compensatória. Mas sobre a interpretação dos sonhos a gente vai falar num outro vídeo, tá? Então, gente, resumindo, na nossa busca pelo nosso verdadeiro eu, que é a finalidade, né, tanto da psicologia como da psicanálise, os sonhos desempenham um papel fundamental, porque eles ampliam o nosso entendimento de nós mesmos na busca da nossa personalidade, né, de saber quem nós somos. E seja qual for a linha de tratamento ou de terapia dentro dessa ciência, os sonhos vão sempre trazer informações muito importantes. Tá bom? Espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês. Depois a gente vai falar sobre a interpretação dos sonhos. Obrigada a todos. Namastê.